A preferência dos consumidores na hora de comprar um carro não se limita apenas à marca e modelo, mas também ao segmento. Seja por necessidade ou gosto pessoal, alguns preferem hatches, sedãs, picapes e por aí vai. Mas nenhum outro segmento faz tanto sucesso no Brasil e no mundo como os utilitários esportivos, ou como alguns preferem chamar, os SUVs. Mas o que é exatamente um SUV? A sigla SUV, traduzindo para o português, significa veículo utilitário esportivo. Na década de 1930, um dos modelos mais populares era o Chevrolet Suburban, que podia levar até 8 ocupantes e muita bagagem. Seu sucesso fez outras marcas lançarem produtos similares, o que colaborou para o surgimento dessa divisão. Nesse vídeo vamos falar um pouco de SUVs do passado, aqui no Brasil, com exceção para o furgão Corisco, pois a gente aproveitou a deixa para falar um pouco aí deste modelo muito raro também. Bem-vindo ao canal Conhecimento, o seu canal de curiosidades aleatórias aqui no YouTube. No vídeo de hoje, as SUVs do passado. Chevrolet Amazona, a Suburban brasileira. Com porte avantajado e resistência para encarar maus caminhos, a perua GM trabalhava na cidade e no campo. Com 82 anos de história, a Chevrolet Suburban americana é o carro há mais tempo em produção no mundo. Embora pouco conhecida no Brasil, ela chegou a ter versão nacional, que seria a antecessora da Veraneio. Lançada no fim de 1959, a Amazona, isso mesmo, sem o S, o feminino de cavaleiro, derivava da 3100 conhecida como Chevrolet Brasil, a picape que marcou a nacionalização dos produtos da GM, com diferenças em relação ao modelo americano. Com 3 filas de bancos revestidos de plástico, levava 8 pessoas ou 100 os bancos de trás, até 650 quilos de carga. Só o lado do passageiro dava acesso aos assentos traseiros por uma terceira porta. A tampa do porta-malas abria da linha da cintura para baixo, como na maioria das picapes. Na linha 1963, os faróis simples foram trocados por duplos e os elementos em V que pareciam formar 2 asas sobre a grade deram lugar a uma barra que incluía os piscas nas pontas. A mecânica era velha conhecida entre os Chevrolet, um motor de 6 cilindros em linha com 142 cavalos, com câmbio manual de 3 velocidades. A Amazona ainda foi o primeiro modelo da GM testado pela revista 4 Rodas, em maio de 1963, e também o primeiro derivado de picape avaliado por ela, antes de um teste com picape. Até 1963 foram produzidas 2.626 Amazonas. Em 1964, a C1416, mais tarde chamada de Veraneio, tirou o modelo de linha, mas manteve aqui por mais de 30 anos uma linhagem que hoje prossegue com a recordista Suburban. Ford Explorer. A Ford Explorer foi lançada nos Estados Unidos em 1990, com carroceria de 3 ou 5 portas. Tinha linhas retas, inclusive na frente da grade cromada, e luzes de neblina alinhadas bem abaixo dos faróis quadrados. Já naquela época, a Explorer abdicava do step na tampa do porta-malas, que é usado até hoje no compacto EcoSport. Aliás, também veio dele o costume de chamar as SUVs da Ford com a letra E. O outro é o Escape. No Brasil, o Explorer chegou importado pela Souza Ramos, hoje representante da Mitsubishi, em 1992, mas foi oficializado pela Ford no final do ano seguinte. Veio apenas com 5 portas e na versão XLT, com motor V6 4.0 de 160 cavalos de potência, câmbio automático de 4 marchas com alavanca na coluna de direção e opção de tração integral ou traseira. O interior era confortável, com painel retangular e bancos de veludo, típicos da época. Entre os equipamentos se destacavam piloto automático com controle no volante e bancos dianteiros com ajuste elétrico, itens que hoje ainda são restritos a carros médios, além dos que já estão presentes até em carros populares como CD player, ar-condicionado e trio elétrico. Uma novidade daqueles tempos era a presença do porta-copos. O porta-malas tinha 635 litros. O primeiro Explorer tinha 4,68 metros de comprimento e 1,70 metros de altura, que lhe davam um porte imponente, principalmente na cidade, onde era mais usado. Ainda sem ser classificado como tal, o Explorer deu início à moda dos crossovers nas ruas brasileiras, já na década de 90. Em 1995 passou por inovações, que deixou a grade dianteira ainda cromada e o interior arredondados. Ganhou bancos em couro, airbags frontais de série, bancos extras para crianças e em 1998 motor V8 5.0
2.0 de 218 cavalos. No ano anterior, foi eleito o primeiro utilitário esportivo do ano da revista Auto Esporte. A partir do ano 2000, passou a vir somente na versão Limited, com grade na cor da carroceria. A segunda geração do Explorer foi importada entre 2013 e 2006, somente na versão XLT, com 7 lugares para adultos, motor V6 de 210 cavalos. Estava bem maior que a original, com 4,80 metros de comprimento por 1,80 metros de altura, e era equipado com airbags laterais. Em 2008 foi substituído no mercado brasileiro pelo crossover Ford Edge. O Ford Explorer nos Estados Unidos já está na terceira geração, com uma plataforma inteiramente nova em monobloco. Tá aí um pouco da história do Ford Explorer XLT, ou seja, o SUV da Ford para competir com as outras marcas no mundo das SUVs. Vamos falar agora da clássica Veraneio. A Chevrolet Veraneio é um utilitário esportivo SUV produzido pela Chevrolet do Brasil de 1964 a 1994, desenhada e inspirada na Suburban norte-americana, substituindo a Chevrolet Amazona. Inicialmente chamava-se C1416, nome usado até 1969. O modelo dispunha de 4 portas e podia acomodar até 9 pessoas. O motivo principal do sucesso desse automóvel foi sua utilização como viatura de polícia e, em alguns casos, também como ambulância, já que era o único veículo desse porte produzido no país. Também foi amplamente utilizado no meio civil. Em 1965, ganhou câmbio com a primeira marcha sincronizada. As caminhonetes C14 e C15 permaneceram com a primeira marcha seca até 1969. Em 1970 foi lançada a versão de luxo para veraneio, trazendo um novo padrão de acabamento, apliques no painel imitando jacarandá, painéis de portas redesenhados, rádio, porta-malas acarpetado, faixas pintadas nas laterais, garras nos para-choques e calotas integrais e muitos outros. A lista de opcionais trazia bancos dianteiros reclináveis, pintura metálica e revestimento do teto em vinil. Em 1971, os 4 faróis pequenos deram lugar a 2 maiores e a grade dianteira passou a ser formada por 3 frisos horizontais com o logotipo no centro. Em 1973, o Veraneio passou a ser equipado com direção hidráulica, opcionalmente, facilmente identificada pelo volante do Opala SS. Em 1976, o Veraneio passou a ser oferecido como motor 2.5 de 4 cilindros do Opala e 87 cavalos a 4.800 RPM e também câmbio M20 de 4 marchas com alavanca no assoalho. O Veraneio recebeu sua última modificação visual em 1979, adotando um novo capô e grade de plástico moldado. Pouco depois passou a ser equipado com freios dianteiros a disco e em 1981 o motor Chevrolet Brasil de 4,3 litros foi substituído pelos 6 cilindros de 4,1 litros do Opala, movido a gasolina ou etanol e acoplado a um câmbio de 4 marchas com alavanca no assoalho. Sua segunda geração, de 1989 a 1994, teve a carroceria original produzida até 1989, quando foi reestilizada para acompanhar as caminhonetes da série 20. Porém, alguns anos antes, veículos similares à nova geração da Veraneio eram oferecidos no mercado de transformação de picapes, como a Brasinca Manga Larga. Foi disponibilizado com motores de 4 e 6 cilindros em linha, movidos a gasolina, diesel ou a álcool. Em 1994, diante dos modernos SUVs importados como o Jeep Cherokee, Ford Explorer, entre outros, o Veraneio já se mostrava obsoleto, saindo de linha e tendo como substituto o Chevrolet Blazer, que também substituiu o Bonanza. E é claro, o Chevrolet Veraneio marcou uma época, são muitos saudosistas que adoram esse carro. Ele traz boas e ruins lembranças para muitos, mas com certeza é um carro de ser lembrado sempre aqui por nós saudosistas. Rural Willys. Vamos falar de uma SUV do passado que às vezes alguns proprietários as confundia com tratores. Brincadeiras à parte, vamos falar desta clássica e inesquecível SUV. A Rural Willys é um utilitário que foi produzido pela Willys Overland nas décadas de 1950, 1960 e 1970 no Brasil. Na década de 1970 passou a ser produzida pela Ford do Brasil, que comprou a fábrica da Willys em
1967, mantendo inalterados o nome Rural e praticamente todas as características do veículo. Vamos com um pouco da história da Rural Willys. Foi lançada nos Estados Unidos em 1946 com o nome de Jeep Station Wagon, tendo sido o primeiro veículo do tipo com a carroceria toda em metal, em contrapartida às carrocerias de madeira, então muito comuns. Com pequenas diferenças, foi produzido também em outros países, como o Japão, onde foi fabricado pela Mitsubishi, com o nome J37, e na Argentina, onde foi fabricado pela Kaiser, e é conhecida como estancieira. O modelo brasileiro foi redesenhado em 1960, utilizando como inspiração a arquitetura moderna de Brasília, em construção na época. Este desenho acompanhou a Rural até o encerramento de sua produção em 1977. No Brasil, foram produzidas versões com tração 4x4 e 4x2, com motores a gasolina de 6 cilindros em linha. O motor de 2.6 litros foi o primeiro motor a gasolina fabricado no Brasil e também equipava outros veículos da fábrica Willys, como o Jeep e o Aero. O motor 3.0, utilizando o mesmo bloco, equipava o Itamaraty. A partir do segundo semestre de 1975 até o final da produção em 1977, a Rural foi fabricada com motor Ford, denominado OHC, de 4 cilindros e 2.3 litros de cilindrada. Em todas as versões, tinha potência aproximada de 90 HP, adequada à época e características do veículo. Em 1977, a produção foi encerrada, totalizando cerca de 182 mil unidades. A Rural Willys pode ser considerada a avó dos atuais utilitários esportivos existentes, pois era um veículo com espaço para a família, mas robusto e com vocações off-road, ou seja, capaz de enfrentar ruas e estradas de terra, lama ou estradas mal conservadas, sem problemas. Em 1961 entrou em linha a versão picape da Rural, chamada de Picape Willys ou Picape Jeep, e posteriormente F75. A versão militar, amplamente utilizada pelas Forças Armadas do Brasil, denominava-se F220 e passou a ser conhecida por F85, no momento em que foi permitida a venda ao público civil através de leilões do Exército. Na Argentina, este modelo foi conhecido como Baqueano. A F75 manteve-se em produção pela Ford do Brasil até 1983. E tenha certeza, ainda tem muita Rural Willys rodando pelo país, seja no modelo SUV ou no modelo picape. Uma grande máquina do passado que marcou época pela sua qualidade. Muitas pessoas conhecem a Chevrolet Brasil, a versão picape, também a Amazona, que hoje chamamos de utilitário esportivo com 3 portas, e a Alvorada, picape cabine dupla também com 3 portas. Mas tem também o raríssimo furgão Corisco, que poucas pessoas têm conhecimento. É a versão furgão da Chevrolet Brasil, que teve sua produção iniciada na linha 1960 e só ficou até 1962. Como se não bastasse a raridade, ainda é possível encontrar um furgão Corisco trabalhando normalmente. O furgão Corisco era um furgão potente e espaçoso, ideal para o transporte de cargas que ficavam protegidas do sol, chuva e poeira. Quando equipado com um potente motor 6 cilindros em linha, tornava-se o veículo mais rápido de sua categoria na época. Atualmente, o furgão é considerado um veículo raro e desejado pelos colecionadores. E sobre as especificações técnicas do furgão Corisco, é bom ressaltar, de forma resumida, que é praticamente a mesma mecânica da Chevrolet Brasil. Tá aí mais um clássico para você recordar aqui no canal. Bom, e é isso aí, pessoal. Mais uma vez trouxemos uma série de outros veículos que fizeram história não só no Brasil, mas também em vários outros países. As famosas SUVs estão cada vez mais frequentes, com diferentes marcas e modelos. E nesse vídeo voltamos no tempo para recordar grandes sucessos do passado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e faça sua inscrição. No próximo vídeo vamos trazer outra curiosidade. Muito obrigado!